lá dar início aqui ao painel 4, novo momento de transformação do crédito, maior flexibilidade e segurança a partir da ciência de dados. Convido ao palco para compor esse painel Júlio Guedes, diretor de modelagem, gestão de portfólio e precificação do Bradesco. Seja bem-vindo, Júlio. Danilo Coelho, diretor executivo de dados, produtos e novos negócios da CODE. E o Eduardo Braz, head de produtos da CODE, que vai fazer a apresentação inicial desse painel. Seja bem-vindo, Eduardo. Olá, pessoal. Me ouvem? Vamos lá. Bom, primeiro é uma honra estar aqui no Fórum MoveOn. Tá? Eu que trabalhei com o Fernando Manfio em 98, tá? Eu entrei na Fininvest em 98, no time do Fernando. E desde lá, trabalhei algumas vezes com ele. Tá? Então depois eu fui consultor, fui sócio-consultor da WITRIS, que éramos poucas pessoas lá. A gente fez vários trabalhos de consultoria. E então, para mim, é uma honra que eu me sinto em casa e agradeço a ele aqui pelo convite. Queria contar um pouco, né, para a gente falar do novo momento de transformação de crédito. Queria contar um pouco aqui de como eu vejo a parte de transformação de crédito. Quando eu entrei nesse mercado, a gente tomava decisão de crédito com muito pouca informação. Tá? A gente fazia modelos com os dados da proposta de crédito. Praticamente não se usava dado de birô. Tá? Então eu fazia modelos lá com... o cliente botava na proposta o nome, o CPF, a data de nascimento, a ocupação, a profissão, se tinha telefone, se o telefone era fixo ou de recado ou alugado. Então era um outro momento. Tá? E eu lembro da gente, nessa época, ter que ir nas agências, na época lá da Fininvest, explicar o que era um modelo de score, por que ele estava trocando uma análise manual, que ele mandava para alguém decidir, e estava trocando isso aí para uma análise de score. Né? Você chegava e as pessoas perguntavam, mas quem é esse score? Né? O que esse score está fazendo aqui? E por que eu falo isso? Eu falo isso porque a gente viu esse mundo se transformar. Né? Depois entrou... os dados de birô, os modelos de birô, na época praticamente não tinha score de birô. Depois chegou o cadastro positivo, né, com a evolução. Foi uma briga árdua aí para o cadastro positivo chegar. Eu lembro que a gente tinha inveja, né, a gente vinha todos esses fóruns aqui e falava, pô, o mercado americano tem cadastro positivo, nos outros mercados da América Latina tem cadastro positivo e no Brasil a gente não tinha. Então a gente foi trazendo. Hoje a gente não toma mais decisão em cima dos dados da proposta, né? Em cima dos 10, 15 dados que você tinha para fazer modelo. Hoje você tem milhares de dados, milhares de sinais que você pega em diversos lugares e você consegue fazer modelos de score que explicam muito mais o que você está tentando entender. Né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Eu acho que a gente vai ter uma visão muito boa aqui. O Danilo e o Júlio aqui, eles já tiveram aqui dos dois lados da mesa, né? Então acho que eles conhecem as dores dos dois lados, né? A dor de ser um birô, a dor de ser um contratante desse birô, um usuário do dado desse birô e o que fazer para melhorar. Né? Então queria perguntar para vocês nesse primeiro momento, como é que vocês veem esse novo cenário de crédito, essa transformação de dados? A gente tem dados em abundância hoje. Né? Antes você fazia modelo com poucos dados, a tecnologia chegou, a gente faz modelos hoje com muito mais dados. Como é que vocês veem esse novo cenário de crédito aqui? Não sei se o Júlio quer começar. Boa tarde, pessoal. Prazer aqui estar com vocês aí. Obrigado aí pelo convite, estar participando aí, voltando aí aos eventos aí depois de um tempo, né? Então estava amadurecendo a minha cadeira lá no Bradesco. E lá a diversão é trabalhar cada vez mais com dados. Né? Então acho que o grande desafio hoje é não só fazer muito teste, né? Ser rápido nisso, mas explorar o que tem de melhor dentro de casa,
né? Então, imagina quanto dado transacional um banco não tem, né? Mas também como que a gente pode combinar com dados externos, dados dos birôs, né? Que a combinação ela precisa acontecer, né? Então, quanto mais a gente evoluir nessa questão de dado, mais a gente consegue se diferenciar. Acho que todo mundo está acompanhando aí o momento aí que o Bradesco está passando, né? A gente não tem outra alternativa senão explorar tudo que a gente tem em termos de dados, e ainda mais nesse momento super desafiador, né? Se vocês acompanharem quanta coisa está movimentando o mercado de crédito hoje, né? Se a gente falar da 4966, que já foi falado aqui agora há pouco, né, da resolução, se a gente falar do consignado privado, se a gente falar do INSS, IOF, quanta mudança não está tendo nos bancos. E o que está por trás de tudo isso, gente, é conseguir trabalhar mais com analytics. As soluções todas a gente consegue pelos dados. Agora, tem uma pecinha fundamental aí que são as pessoas, né, que a gente tem que conectar muito com os dados, né, para a gente avançar. E cada vez mais dado de celular, dos apps, né, dados aí que a gente tem um problema hoje muito comum, né, que é a autofraude, por exemplo, que é um problema de crédito ou é um problema de fraude? Né? Como é que a gente resolve isso? E o dado muitas vezes vai nos dar a diretriz de como trabalhar, porque a pessoa é ela mesma, mas ela já entra querendo fraudar o banco, fraudar uma empresa. Então, cada vez mais eu acho que temos que usar a tecnologia a nosso favor para acelerar testes, né? E trazer toda essa possibilidade de novos dados, que a gente tem usado muito também o conceito aí de sandbox, né, que eu acho que é fundamental. Cada vez mais a gente ter um lugarzinho para a gente testar novos dados de parceiros, testar novos dados internos, para a gente conseguir dar cada vez mais velocidade. Bom, perfeito. Pragmaticamente, eu estava pensando aqui, né, eu definiria em duas coisas, principalmente, que mudou muito daquela época para cá, que eu acho que são competências que a nova gestão aqui tem que ter. Primeira coisa é modelar complementariedade, que tem tudo a ver com o que o Júlio falou. Complementariedade é o seguinte: você tem um conjunto de dados dentro da sua empresa, você tem muita gente oferecendo dado diferente hoje no mercado, e cada vez mais, né? Antigamente era só birô que vendia dado, hoje tem todo tipo de empresa querendo monetizar o próprio dado, e essa estratégia só vai crescer porque faz muito sentido. E se faz sentido para todo mundo, para o negócio, né? E o grande lance é via teste, né? Via alguma estratégia, processo, pessoas, você conseguir ver o que é que agrega dentro da sua decisão. Porque quem trabalha com crédito sabe que qualquer liftzinho que dá no modelo é um caminhão de dinheiro. Então, e como tem muito dado disponível, eu acho que saber modelar essa complementariedade é uma competência presente hoje, assim, que não era tão necessária no passado. Véio. E outra coisa que tem hoje é a tempestividade de troca, porque o dado hoje está muito rápido, o dado é digital, o dado é transacional. Então, a gente vê hoje, tem muita empresa trocando política de crédito toda semana. Tem gente trocando modelo de crédito todo mês. Então, e tem muito dado para fazer isso hoje. Não é só dado, tem tecnologia, né? Eu acho que o que não tem tanto é processo e governança para acompanhar tudo isso, mas é outro assunto. Mas eu acho que é um pouco esse movimento. Vem a tecnologia, vem a possibilidade de fazer. Depois que vem a possibilidade de fazer, eu tenho que me acertar como é que eu uso. Mas eu acho que a gente está vivendo nesse momento. Modelar complementariedade e ter agilidade de troca. E só colocando esse ponto aí do Danilo, né? Ou seja, a rapidez com que a gente faz isso é essencial, né? Então, e também o dado tem que ser, vamos dizer, hoje em dia, near real time, né? Não dá para trabalhar com dado de um mês atrás. Isso acho que muita empresa ainda faz isso, né? Mas eu acho que o dado hoje em crédito, todo mundo sabe, é muito perecível, né? E a gente tem sinais aí a todo momento de degradação
ou mesmo de oportunidade, e que se você não tiver essa rapidez de ter um dado naquele momento, na hora da decisão, você não consegue evoluir. Então, acho que esse ponto aí da velocidade é mais do que estratégico e é o que vai diferenciar as empresas. E ampliando um pouquinho, se me permite, Edu, num contexto de fraude, né, colocar fraude dentro de crédito, essa tempestividade é fundamental, porque o fraudador muda muito de comportamento, né? Tem um painel aqui só falando de conta laranja, etc. E essa, assim, o comportamento de fraude dessa semana não é o da semana que vem, não é da outra. Então, dentro de um contexto de crédito, você ter agilidade de uso de informação rápido e troca de rápido é fundamental, né? Nessa linha aí, a ciência de dados ela passa a ser a protagonista, né? Então, nenhuma empresa, assim, acho que a gente não consegue ver nenhuma empresa do sistema financeiro que não tenha lá no seu coração a ciência de dados, né? Hoje, todo mundo é cobrado por resultado e o resultado passa por trabalhar bem na ciência de dados. E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente consegue usar a ciência de dados para personalizar políticas, tá? Como é que a gente consegue usar a ciência de dados para melhorar os resultados das nossas empresas? Bom, primeiro acho que assim, a gente tem que ver tudo que está saindo de novidade. Né? Eu acho que tem, não só em termos de tecnologia, né? Então, para a ciência de dados rodar bem, primeiro, você precisa estar com os seus dados todos na cloud, né, funcionando bem e tal, ter esse sandbox, ter o dado ali no momento certo, fazendo com velocidade. Mas a estruturação de tudo isso é um negócio ainda complexo. Tá? Eu nem vou falar quantos meses a gente demorava para fazer um modelo de ponta a ponta, mas eu vou dizer o quanto tempo a gente vai levar logo, tá? A gente vai fazer um modelo em termos de 1 a 2 meses, a gente vai fazer um modelo desde pegar o dado, desenvolver, implantar e usar. Então, assim, é um modelo end-to-end, com implantação automática, com monitoramento automático, com todo esse processo evoluindo. Agora, e aí isso ajuda muito a ciência de dados. Ajuda muito a você fazer trocas rápidas, né? Porque não dá para esperar. Né? Todo mundo sabe o valor de 2, 3 pontos de KS num modelo. É muito dinheiro. Então, se a gente conseguir fazer tudo rápido, a gente consegue deixar a performance dos nossos modelos sempre num patamar alto, né? E com isso, a gente ganha um bom resultado, seja em aprovação, seja em redução de perda, seja em redução de fraude. Né? Então, acho que a velocidade é fundamental. E um ponto que a gente, em ciência de dados, né, que a gente está evoluindo muito, nós compramos uma empresa o ano passado, a Konumi, né, eles fizeram o primeiro laboratório do Google, né, aqui no Brasil, lá atrás. Né, eles têm mais de 50 PhDs ali, com pós-doc e tal, e todos eles focados em ciência de dados, engenharia de dados. Então, eles estão fazendo algumas provocações interessantes para nós, né? Porque o desafio será que a modelagem de hoje é a modelagem de amanhã? Tá? O que pode vir de diferente? E estou gostando da brincadeira. Eu acho que é um negócio aí importante aí para a gente repensar, né? Porque o nosso processo mudou muito, né? Quando a gente fala em termos de dados. Técnica, legal que a gente saiu de uma regressão, né? Primeiro linear, depois logística, depois o machine learning e tal. Mas tem muita coisa boa ainda pela frente. Tá? Então, estamos fazendo boas descobertas e eu acho que esse é o caminho. Tá conectado com a universidade, então a gente está muito próximo, né? Pela própria Konumi lá, a gente está presente no ITA, na Unicamp, Federal de Pernambuco, então parcerias aí muito fortes e essa parte aí que de fato vai fazer a diferença. Bacana,
pegando sua pergunta aí, Edu, de ciência de dados, né? Sempre a gente pensa em ciência de dados como machine learning, inteligência artificial, etc., que, na minha visão, ele é o estado da arte da ciência de dados. No nível de maturidade máximo, você está usando inteligência artificial, né? Mas, para mim, eu vou puxar minha resposta aqui mais porque o que eu entendo ciência de dados na essência, o que é, no fundo? É você conseguir testar a hipótese. Você tem uma hipótese, você faz um experimento e você testa, né? Se isso é verdade ou não, e você coloca isso dentro de um fluxo de evolução contínua. Até no limite que você bota uma IA para fazer isso, né? Mas eu acho que tem muita empresa que tem que ganhar agilidade em fazer esse teste, né? E isso tem a ver com cultura, tem a ver com processo. Eu acho que tem áreas, né, ainda pegando o gancho de crédito aqui, mas falando um pouco da recuperação, da cobrança. Você tem que... Uma área de cobrança madura que você consiga fazer um design de experimentos, e você consegue medir elasticidade de desconto, por exemplo. Você fala assim, olha, vou pegar um grupo, vou dar um tal desconto, vou pegar outro, vou dar desconto. Então, como é que você mensura esse resultado e como é que você retroalimenta para você chegar na curva de desconto ótima? Né? Então, esse tipo de coisa é uma baita cultura de ciência de dados, e aí eu acho que uma empresa que faz isso bem, ela consegue alavancar muito resultado e, de certa forma, trabalhar desse jeito é um jeito de você asfaltar a estrada para você botar, de fato, um AI para rodar de forma eficiente, né? Hoje em dia, a gente vê muita empresa que quer cortar etapa, né? Então, a gente está vivendo muito isso hoje em dia, né? Muito executivo ansioso, igual estava vendo no outro painel ali, que tem que usar a GenAI de qualquer forma e aí, poxa, passa pelo FOMO, né? Que é o medo de estar fora da tecnologia e tropeça no meio do caminho, né? Então, eu acho que tem um pouco essa cultura, ciência de dados para mim, assim, como é que eu trabalho meu time para testar hipótese, para mensurar. Data-driven é isso, no fundo, né? Eu testo hipótese, eu vejo o resultado, eu me guio, e aí quando você começa a fazer isso em escala, isso no limite vai dar no AI. Acho que o ponto da otimização que você colocou, né, Danilo, falou do exemplo aí da cobrança, super importante. Agora, quantas empresas trabalham com otimização, gente? Poucas, né, Danilo? Acho que ainda um volume pequeno, um número pequeno de empresas. Mas você pensar otimização de preço, otimização de limite, né? Então tem várias oportunidades aí para todo mundo evoluir. Só que para chegar nessa questão, por exemplo, da otimização, você tem que ter um nível de maturidade tecnológica, de dados, de aporte humano bem pesado. Senão você não consegue evoluir. Então, acho que essa combinação toda de tecnologia, dados e pessoas é fundamental. Sem isso, as evoluções em ciência de dados ficam muito limitadas. O Ricardo colocou hoje de manhã aqui, o Ricardo Kalisten, né, ele falou da dor da troca. Né? Ou seja, como é que a gente troca um modelo, como é que a gente troca o que a gente está fazendo. A gente muitas vezes tem medo da mudança. Né? Então, não mexe aqui, que aquilo ali está funcionando. Não mexe lá porque vai descalibrar. Então, e o Fernando também, o Fernando Manfred, que assistindo às palestras dele, ele falou 2 vezes sobre dor da troca. Tá? Então, acho que é um ponto que as empresas têm que pensar. Né? Como é que eu faço um modelo mais rápido, mas também como é que eu implanto esse modelo mais rápido? Como é que eu substituo? Como é que eu testo? E aí eu vou para um ponto do tema que é como é que eu tenho essa maior flexibilidade, né? Como é que eu consigo fazer essas trocas de maneira rápida, sendo flexível, mas com segurança. Tá? Então, pegando aqui o gancho do que vocês estão falando com o tema do nosso painel aqui, como é que a gente consegue fazer? A gente sabe que tem áreas nas nossas empresas de compliance, de gestão de dados, de segurança da informação. Como é que a gente caminha aí para ter maior flexibilidade com maior segurança? Vamos lá, a governança é fundamental, né, nesse tema. Eu acho que não dá para a gente avançar, mudar, querer fazer diferente, se você não tiver controles, não tiver governança, não tiver um monitoramento ali forte, diário, porque é o seguinte, a gente está muito sujeito a riscos operacionais, né, ações humanas, né? Então, eu diria que você precisa ter uma plataforma, ou você precisa desenvolver dentro de casa, mas assim, não tem como você não se estruturar nisso,
senão é um caminho sem volta, não tem jeito, né? Governança é palavra-chave, porque uma das poucas coisas aí que podem quebrar um banco aí é a imagem, por exemplo. Né? Claro, tem os ataques cibernéticos, tem várias coisas aí que hoje podem dar dor de cabeça para um banco, mas uma crise de imagem gera uma crise de confiança que pode ter um problema grande. Então, todo mundo tem que se cercar de tudo quanto é lado para a segurança, né? Então, você evitar qualquer tipo de problema, isso passa muito também pela governança. Então, super relevante o ponto. A gente fala na COD que dados são pessoas, né? Então, eu tenho um banco de dados, mas cada linha ali tem uma pessoa por trás. Então, o cuidado que tem que ter com aquela informação, né? E hoje em dia, a gente já viu casos no passado de risco, né? Dessa informação em alguns lugares vazar. Você precisa ter muita governança para você lidar com isso. Mas você precisa ter flexibilidade e conseguir trocar seus modelos, mudar o modelo, fazer com que a sua decisão mude. Se você perder essa flexibilidade, você vai perder espaço no mercado. Não pode realmente travar o processo, né? Tem que jogar a favor. Né? Então, eu brinco lá dentro de casa que assim, gente, não quero ver ninguém trabalhando com implantação de modelos. Isso tem que ser automático. Não tem que ter pessoas hoje trabalhando para implantar um modelo. Um código que a gente fizer, ele tem que ser automaticamente replicado e implantado de forma automática. A gente está muito menos sujeito a erros, né, a problemas. Então, é o caminho aí que acho que a gente tem que perseguir. E isso traz velocidade, traz autonomia, traz segurança no processo. Então, temos que evoluir na flexibilidade aliada com segurança, aliada com velocidade. Eu vejo assim, né? Para você ter sucesso numa agenda de dados gerando valor para a empresa, você precisa ter 4 coisas, 4 pilares, a gente falou deles aqui já, né? Tecnologia, dados, pessoas e processos que envolvem governança e tal. Na minha visão, assim, do que eu vejo de mercado hoje, tecnologia está aí. Isso já foi uma barreira de entrada, hoje não é mais. Tecnologia, você vai lá, você compra, você paga pay-per-use, tecnologia de ponta na nuvem, etc. Dado também, tanto a empresa consegue coletar dado, como consegue coletar de fora, a gente já falou disso um pouco também. Dado tem mais do que sempre existiu na história. Agora, esses outros 2 pilares eu ainda acho que é um gargalo das empresas, assim, maturidade. Primeiro, pessoa, falta gente. Falta gente com histórico, mão de obra mesmo, com calo, né? Trabalhando nisso e com essa competência de ciência de dados aí. No Brasil, falta. E essa coisa de processo. Processo envolve governança e tem que ser automatizado, né? Então, a gente está falando aqui, é muito importante eu trocar o modelo toda hora. Tem dado e a gente consegue mensurar que o dado é importante e eu vou ter benefício para o negócio se eu trocar. Mas eu preciso ter um processo de governança que me permita fazer isso rápido, com segurança. E aqui eu acho que ainda precisa ser disruptado, assim, pelo que eu vejo a maioria das empresas no mercado. O GenAI está aí, o dado está aí, Data Lake está aí, um monte de ferramenta tal, mas a governança e o processo ainda eu acho que é um gargalo que impede muita empresa de coletar o valor que precisa. Nessa linha aí, você falou numa resposta anterior sobre cultura data-driven. Como fazer? Que mentalidade as empresas precisam ter para fazer o que vocês estão falando aqui? Como que a gente... o que a gente precisa fazer para nossas empresas terem essa mentalidade? Bom, tem que ter pessoas respirando dados, né? Primeira coisa dentro da empresa, que não necessariamente é o cientista de dados, né? É a parte da pessoa que faz, por exemplo, a modelagem, né? Mas a gente tem que ter pessoas que vão... uma vai complementar a outra, mas a gente tem que trabalhar muito nessa questão aí de pessoas pensando em dados novos, pessoas pensando em como produtizar dados,
como colocar esses dados conectados com todo o nossas plataformas, nosso ambiente produtivo, porque hoje, onde que as empresas pecam muito é na execução dos processos. Então, o PowerPoint, né, gente, fica maravilhoso, desenho bonito, todo mundo mostra, olha que projeto lindo. Aí você vai ver tal, não, vai levar 6 meses, né? Aí passam 6 meses, aí passam mais 6 meses, né? Ou seja, é a questão da execução, é a questão de você ter pessoas dedicadas, né? Então, e pessoas consumindo o mesmo dado. Não dá, por exemplo, para uma área de CRM estar indo para um lado, a área de crédito está indo para outro, a área de fraude está indo para outra, cobrança indo para outro lado. Não dá, todo mundo tem que respirar e consumir esse mesmo dado, né? E, ao mesmo tempo, tem que ter uma área centralizada que vai atrás desses dados, que ajuda a trazer essas coisas novas, senão a gente não consegue evoluir. E pessoas pensando no end-to-end. Como é que eu resolvo esta questão de testar rápido, desenvolver rápido, implantar rápido, fazer minha política funcionar, minha estratégia funcionar rapidamente. Então, esse ciclo todo tem várias armadilhas, né, nesse processo, e que, se você não tiver o time todo muito azeitado e muito alinhado, trabalhando junto, a chance de dar errado e escorregar é gigantesca. Eu colocaria que assim precisa do mindset, né? Você falou de mindset, eu acho que tem que ter a equipe tem que ter um mindset de questionamento, assim, sabe? Eu acho que isso é essencial para ter uma cultura data-driven e você trabalhar a ciência de dados. E o que eu quero dizer com isso? Já foi o tempo de que o chefe mandava o que tem que fazer, né? Eu acho que hoje em dia, eu vejo que se você tiver uma equipe multidisciplinar, de novo, não é só o cientista de dados, como o Júlio falou aqui, mas você tem que ter gente dentro da equipe e não é só fazer modelo. É assim, cara, tem uma equipe multidisciplinar com um objetivo comum. O chefe pode até dar uma ideia, falar assim, cara, eu acho que é tal caminho. Eu acho que o mindset do time tem que ser assim, como é que eu provo ou confronto essa ideia do que o chefe deu? Com o quê? Com experimento, com dado. Então, assim, poxa, eu vou fazer um experimento de forma rápida, aí tem que ter processo, tem que ter governança, tem que ter tudo o que a gente falou aqui. Mas é assim, eu vou fazer tal experimento e eu vou ver se isso daqui procede ou não. E aí eu vou levar isso para a decisão e quem vai guiar a minha decisão é o resultado do teste. Não é o que o chefe mandou, não é outra coisa. Então, isso passa muito por cultura corporativa e não é nada óbvio o que eu estou dizendo aqui. Vocês devem saber aí que dentro das empresas não é comum você encontrar uma cultura dessa, mas eu acho que esse é um pouco o caminho que faz desenvolver e florescer a ciência de dados por si só, né? Desafiar o status quo, né? Ou seja, não dá para se conformar com o que tem hoje. E pessoas curiosas, né? Danilo foi um grande analista no passado, né? Danilo fazia muito bem esse papel aí, que eu acho que é super relevante aí da gente ter essa curiosidade e esse ponto essencial. Agora um exercício de futurologia. O que vocês imaginam que vai ser essa nova jornada aí do crédito com o uso de dados, de pessoa, cultura, tecnologia, processos? Né? O que vai mudar? O que espera a gente daqui para frente? Primeiro eu vou contar uma historinha aqui rápida da Microsoft, né? Não sei se vocês sabem, mas a Microsoft está querendo reativar uma empresa de energia nuclear. Tá? Por quê? Porque a inteligência artificial está consumindo tanta energia, ou seja, é um negócio que está processando tanta coisa, isso está ficando custoso. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, já tem uma guerra ali entre os estados, porque já não tem capacidade de gerar energia e é um problema que esses data centers gigantes aí, tudo. Então, qual o ponto? Inteligência artificial veio para ficar e a gente está ainda num crescente. Agora, o quanto disso a gente já está fazendo no crédito? Né?
Mas assim, o que eu posso dizer para vocês é que tem muita experimentação aí em andamento, tá? Da gente trabalhar, porque assim, todo mundo fala hoje muito do Gen AI, né? Gen AI, com certeza, todo o rastro que o nosso cliente deixa quando está conversando com a gente, quando ele está se comunicando com a gente, quando ele está em qualquer lugar falando alguma coisa do banco, tudo isso hoje é informação relevante. Quando um gerente de uma agência está conversando, pede um crédito, está argumentando, mesmo num atacado, no nosso banco de atacado, poxa, será que dá para a gente fazer uma decisão aí automatizada, mesmo para grandes créditos? Então, assim, isso com certeza vai acontecer, já está acontecendo. Então, a evolução vem, só que não é só Gen AI. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem vários outros algoritmos aí por trás da reaprendizagem mesmo, que é pouco ainda explorado no crédito, mas que já temos bons avanços aí e que veio assim que não tem como não trabalhar com isso. Então, acho que inteligência artificial, aí eu vejo aí que todo mundo vai ter que respirar mais isso, né? E aí eu faço sempre a pergunta lá para o time lá, pô, pessoal, está todo mundo usando aí algum tipo de copiloto para te ajudar no dia a dia, né? Como é que você está bebendo, né? Está se servindo dessa informação toda hoje que a gente tem disponível? Como é que a gente está aportando esses novos técnicas, né? Nova forma de usar um dado, nova forma de fazer um modelo, né? Porque a gente sempre fez um modelo sempre com variáveis estáticas, né? Você tinha só var1, var2, var3, var4, e aí você rodava e variava o tempo. Será que é a melhor forma da gente fazer modelo? Né? Então, temos bons avanços aí que mostram que existem caminhos aí alternativos e bons. Tá? Então, assim, só que isso, de novo, laboratório, pessoas boas, testes e mais testes, não tem receita de bolo. Né? A gente tem que, nós lá, por exemplo, no banco, a gente está com uma área lá de gestão de portfólio, né, que ainda pouco difundida na sua essência, que é o quanto você consegue se antecipar a crises e evitar perdas futuras. Né? Então, assim, isso é simples. Tá? Não, veja bem, não é nada simples. Então, como é que um indicador macroeconômico impacta a nossa decisão de crédito naquele momento? Como tomar a melhor decisão, sendo que você tem alguns cenários possíveis de acontecer, com probabilidades distintas. Ou seja, a gente começa a deixar o mercado mais dinâmico, aí, mais nervoso. E o ponto é, dado que não acaba mais, a gente precisa conectar tudo isso. E posso dizer que tá bem divertido. Eu acho que o crédito vai continuar cada vez aí num momento aí, acho que de mudança forte. Eu vejo o futuro cada vez mais rápido no sentido de diagnosticar, né? Então, pegar exemplos. O Brasil é grande demais. Tem vários países dentro do Brasil, culturas diferentes. Acontecem coisas, por exemplo, catástrofe natural, né? Infelizmente, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Coisas desse tipo acontecem no Brasil, e esse daqui foi mais emblemático no Rio Grande do Sul, mas isso acontece no Brasil toda hora. Às vezes acontece uma geada em algum lugar e ferra com a economia de um lugar. Fecha uma empresa em algum lugar regionalizado que era super importante para a economia daquele lugar. Sem falar na pandemia, né, Danilo? Então, a pandemia desenrola, IOF, e o Júlio começou falando assim... Crise do subprime em 2008. Regulação, vem aqui, às vezes o governo incentiva um negócio, tira o IOF do carro a longo prazo. Então, esse tipo de coisa, mesmo que seja reativo, ainda
demora para entrar nas decisões de crédito, né? Então, pelo menos de forma inteligente, automática. Aí vai lá na política, ajusta um negócio ou outro, mas eu acho que o futuro não vai ter espaço para isso, vai ter uma máquina avisando e aprendendo. E futurologia, como o Júlio colocou aqui, até à luz da 4966, que é essa visão de forward looking, né? Fala assim, poxa, aqui ainda não aconteceu nada, mas qual que é o risco de acontecer? E projetar, poxa, o que a taxa de juro, como é que a taxa de juro vai influenciar na economia e como é que eu coloco isso na minha decisão hoje? E não só em crédito, assim, eu acho que o mundo de cobrança, a gente está engatinhando ainda, a gente fala muito em hiperpersonalização e etc., e é uma tendência e está todo mundo mexendo e falando disso, mas ainda a gente está engatinhando. Então, vai ter muita oportunidade de usar dado não estruturado, como o Júlio falou. Toda a interface de comunicação com o cliente, que as empresas, que a gente tem muito mais dado do que a gente consegue usar. Né? E brinco que é beber água de hidrante, né? Hoje a gente está bebendo água de hidrante. E no futuro a gente vai conseguir usar tudo isso em escala, com governança, e vai chegar num nível de hiperpersonalização que a gente ainda está gatinhando, e aí isso no universo de cobrança e de oferta de crédito também, né? E não só entender quem é o CPF, mas o momento que esse CPF está. Hoje eu sou o Danilo, mês passado eu era outro, ano passado eu era outro, quem eu serei amanhã? Então vai entrar nesse nível de personalização. Quais são os seus desejos, o que você quer, que produto eu tenho que te oferecer? Eu lembro, a gente fazia segmento, aposentado é um segmento, assalariado é outro segmento. E aí, hoje em dia, não é praticamente você vai na pessoa para conseguir dar o produto, né, ou conceder o produto que ela quer. Não sei se você tem algum case, alguma coisa para falar de hiperpersonalização, mas eu acho que é um assunto, talvez um assunto do futuro mesmo. É assunto que está na moda aí, né? Eu acho que esse daí cada vez mais, né? Eu acho que tudo, né, que a gente faz tem que ser hiperpersonalizado, né? Então isso vai desde a oferta, o seu app, né? Porque uma coisa é o seguinte, o seu background está funcionando bem, né? Então você definir um crédito bom, está com modelos bons. Então, conseguimos melhorar o nosso modelo de renda, nosso modelo de faturamento, nossos modelos de crédito, nosso household, várias coisas funcionando bem. Agora, se o nosso relacionamento, o nosso contato com o cliente não for bom, de nada vai adiantar. Então, a hiperpersonalização passa por você ter um processo também rápido, eficiente, né, e que conecte todas as pontas. Então, imagina o seguinte, a oferta chega para você na hora que você está precisando, né? Que é a hora da verdade, né? Claro, isso é bonito, mas assim, como é que a gente faz isso, né? Mas muitas vezes o cliente está passando um Pix ali, eventualmente ele vai ficar com um saldo negativo, você pode fazer uma oferta para ele parcelada ali no momento, conectar com o crédito que ele já tem, ofertar um juros diferenciado, ou seja, como é que você combina tudo isso? E como você falou, qual o melhor produto para esse cliente? E como é que a gente pensa na visão cliente? Então, lá dentro do banco, eu tinha alguns bancos separados, a ideia, como é que a gente conecta? Você tem uma seguradora, tem um monte de coisa. Você tem uma área de previdência que tem muita coisa. Você tem o seguro-saúde que tem muita coisa. Você tem cartão de crédito, você tem banco, você tem... Como é que você combina com isso? Não pode dizer que você não conhece o cliente, né? Temos parceiros lá, por exemplo, temos a Amazon. O cartão da Amazon é Bradesco. Poxa, a pessoa que compra na Amazon, quando a gente fala de um cartão de crédito, é uma pessoa que volta, que é um cliente contumaz à Amazon. Então, como é que a gente faz algo personalizado para esse cliente? Porque algumas outras parcerias, o cliente vai lá, faz a primeira compra para ter os seus 10% de desconto e depois não usa mais o cartão. Então, como é que a gente faz esse processo todo vivo, conectado,
hiperpersonalizado, né, Edu? Acho que esse é o grande desafio. E voltando ao ponto, tudo isso está com ciência de dados por trás. E eu queria contar um case aqui também, gente, assim, que me impactou, né, de hiperpersonalização, e foi agora na Páscoa. E vocês notem que meu nome é Danilo Coelho, né? Eu recebi um e-mail assim, Danilo, eu sei que você é nosso cliente e que você deve estar ocupado, dado que você é coelho na Páscoa. Mas se você tiver um tempinho, entre no nosso app aqui, cadastre, pá. Meu, foi para mim esse e-mail. Foi para mim esse e-mail. Bonito, hein? E cara, ó, sensacional. Não é bonito? Isso foi hiperpersonalização pra mim. Marcou, olha aí. Marcou, mas o que eu chamo a atenção aqui? Cara, qual a sofisticação de dado que teve nisso? Nada, o cara só sabia meu nome. E tinha uma pessoa criativa por trás. Agora, o que tem, que eu acho super relevante aqui? Foi uma empresa de chocolate. Essa empresa... Agora eu tô entendendo. Não, essa empresa só fazia chocolate há 5 anos atrás. Hoje, eles não estão fazendo só chocolate. Eles estão fazendo ciência de dados. Claro. E eu acho que isso é a transformação que a gente vai ver para frente. A gente está falando muito de crédito, é sistema financeiro, mas o mundo acordou para isso. Tem gente investindo em processos, tecnologia, dado e pessoas. E isso vai empurrar a gente também, o mundo financeiro, de não ficar para trás. A gente sempre liderou, vamos falar aqui, né? Essa parte de analytics, que o mundo financeiro é mais evoluído, de fato. Mas tem muita gente correndo atrás e a hiperpersonalização ainda tem um chão aí. E você vê, esse case é legal porque não envolve tanto dado e tecnologia, envolve processo e pessoas com foco, que não é só fazer chocolate, é fazer dado. Então, isso que é bacana, né? Muito bom, pessoal. Um minutinho para as considerações finais. Já esgotamos nosso tempo aqui. Bom, gente, eu falo que o futuro é hoje, né? Então, assim, o futuro não é amanhã. A gente tem que pensar nele hoje. Ter time bom, ter dado, ter parceiros bons. Ninguém faz nada sozinho. Se a gente não conseguir evoluir nesses pontos todos, né? Tecnologia, velocidade. Então, acho que é para lá que a gente tem que ir e nos desafiar a todo momento. Acho que esse é o ponto principal. Eu acho que é isso, né? Busquem fontes de dados diferentes, aprendam a modelar a complementariedade e buscar diferenciais dentro do modelo de vocês. E eu acho que hoje ainda, quem faz isso tem um diferencial competitivo, quem faz isso bem. Mas daqui no futuro próximo, vai ser questão de sobrevivência. Quem não fizer isso bem vai estar fora do mercado. Bom, pessoal, obrigado. Quem não passou ainda lá